Olá pessoal, esse vídeo é para você que vende ou presta serviços para a administração pública e seus órgãos na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então tá rolando um negócio aí que tá meio estranho para nós que somos da área de direito tributário, que é a possibilidade dos estados e dos municípios reterem imposto de renda nos pagamentos que eles vão realizar. Ou seja, se você é um fornecedor do município, se você é um fornecedor do estado, se você é um fornecedor da administração pública federal, quando você for prestar serviços ou vender mercadorias, essas entidades vão reter de vocês um imposto de renda. Na esfera federal, tudo certo, isso a gente já está acostumado, já é lei, mas nós temos então uma novidade. E é estranho, vou dizer assim que é uma coisa estranha. Como assim reter imposto de renda numa situação de compra? Ah, eu vou vender mercadorias para o município vai reter imposto de renda? Como assim? Imposto de renda da União? Como que o município vai reter imposto de renda? Como que o estado vai reter imposto de renda? Né? E ontem, no dia 21 de setembro, o nosso estado aqui, nós somos do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul editou um decreto, o decreto 56.662, onde ele disse que vai organizar, então vai se organizar para fazer essa cobrança de IR nos seus pagamentos, então que ele vai fazer aos seus fornecedores, e disse também que a partir de janeiro de 2023, os documentos de cobrança que não estiverem de acordo com esse decreto não serão aceitos para fins de liquidação de despesa. Então, é importante, mesmo que você não seja contador, mas você fornece para a administração pública entender como funciona essa retenção. Então fica aqui conosco hoje que a gente vai descascar esse abacaxi, ok? Então pessoal, essa discussão toda, essa mudança toda começou em razão do artigo 157, inciso 1 e artigo 158 da Constituição Federal. Vou ler isso para vocês. O que diz o artigo 157? Pertence ao Estado o produto da arrecadação do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título pelos estados, autarquias e fundações. Artigo 158, inciso 1. Pertencem aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, certo? Com base nesses incisos, dois municípios aqui do Rio Grande do Sul, Sapiranga e Sapucaia do Sul, resolveram ingressar em juízo e dizer que queriam fazer a retenção desse imposto de renda, que afinal a Constituição diz que pertence tanto ao Estado quanto ao município esse imposto de renda, e entraram com ação, e essa ação rolou, e vários municípios se solidarizaram, entraram acompanhando essa ação, vários estados, e saiu a decisão, tá? Então, o STF considerou, e essa decisão ela tem repercussão geral, então ela tem que ser aplicada em todos os processos, e virou o tema, é o tema 1130 do STF, tá? Que diz o seguinte: pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens e serviços, conforme o disposto nos artigos 158.1 e 157.1 da Constituição Federal. Ou seja, a partir desse trânsito em julgado, transitou em julgado agora em 2022, essa ação, tá? Os municípios e os estados querem esse imposto de renda, né? Não querem aguardar a União arrecadar e repassar para eles. Eles querem agora esse imposto de renda. Então é sobre isso que a gente vai trazer para vocês 4 dicas. 4 dicas para você que trabalha com a administração pública, federal, estadual ou municipal. Dica número 1. O seu cliente é a administração pública federal. Tá? Seus órgãos, administração pública direta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, então todos esses órgãos, tá? E você fornece para a administração pública federal. Então, se você já fornece para a administração pública federal, você já está familiarizado com isso. São feitas retenções, tanto nos bens
quanto nos serviços, tá? Essas retenções são feitas com base na IN da Receita Federal 1234 de 2012. Anote aí se você tem, para você dar uma consultada, que tem várias partes específicas, tem tabela e tem que olhar nessa IN. A gente vai indicar abaixo no vídeo para vocês também. A IN, então, 1234 de 2012. Então, de acordo, tem uma tabela lá, de acordo com o que você vai vender, de acordo com o serviço que você vai prestar, vão ser definidos percentuais de imposto de renda, contribuição social, COFINS e PIS, que vão ser retidos na hora que a administração pública federal vai fazer o pagamento para você, tá? E qual é o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em emitir essa nota corretamente. A gente vai dar a dica de como emitir na dica número 4. E uma coisa então que você também deve saber é que, se a sua empresa é optante do Simples Nacional, você não fica sujeito a essas retenções. Então não vão acontecer essas retenções. E também tem outros tipos de empresas, de organizações que não ficam sujeitos, como por exemplo associações civis, entidades filantrópicas. Então tem uma série de entidades que não ficam sujeitas às retenções. E vamos para a nossa dica número 2. O seu cliente é um estado? Você vende produtos ou você presta serviços para um estado? Você participa de licitações? Então escute essa dica. Agora, quando você ganhou uma licitação, vai fazer uma cobrança de um serviço ou de um bem que você vendeu para o estado, você tem que se preocupar se o seu estado não está aderindo a esse tema 1130 do STF em reter o imposto de renda, tá? Então tem que verificar se o seu estado não editou algum decreto sobre isso. Por exemplo, o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul editou ontem, dia 21 de setembro, o decreto 56.662, tá? Onde ele diz então que vai ser feito um manual para a cobrança desse imposto de renda, né? E que a partir de 1º de janeiro de 2023, os documentos que não estiverem de acordo com a IN 1234, né? Então vai ter um manual, mas esse decreto refere que a forma de retenção vai seguir a IN da Receita Federal, a IN 1234, né? Então se os documentos fiscais não estiverem de acordo com isso, não vai ser liquidada a despesa, ou seja, o Estado não vai te pagar. Então muita atenção, acompanhe que até na dica número 4 a gente vai estar falando como devem ser as notas fiscais. E outra questão também, a nível estadual, o seu estado pode ter um convênio com a Receita Federal e fazer a retenção da contribuição social, COFINS e PIS. Então também é importante você verificar. Então na hora lá com o setor que vai tratar desse contrato, dessa licitação, confirme direitinho, ó, vocês aderiram a isso, quais vão ser as retenções que eu vou ficar sujeita no momento do pagamento, né? Com quais os percentuais, né? Para verificar, para fazer certinho, para na hora de emitir o documento você ter essas informações certinhas. Dica número 3. O seu cliente é um município ou um órgão municipal, tá? Então você presta serviços, você vende bens para um município. E aí, como que funciona, tá? Então, município, eu diria que é mais complicado ainda, né? Porque cada município pode ter uma regra diferente. Um retém ISS, outro não retém ISS, né? Então, temos que verificar dentro de todas as retenções que já existem, se o nosso município também já não quer reter o imposto de renda, tá? Então tem que verificar também no setor que você está fazendo a contratação, na hora de receber o pagamento, se o teu município não firmou, né, não elaborou já alguma norma e está retendo este imposto de renda, tá? Isso é muito importante porque você vai ter que emitir as notas de acordo. E é muito importante também você conferir como que o município está enquadrando aquela mercadoria que você está vendendo e aquele serviço que você está vendendo, tá? Para que você não emita a nota de forma errônea. Como municípios que a gente já tem ciência, a gente cita o município de Gramado, até vou trazer para vocês aqui a legislação do município de Gramado para vocês verem como que eles legislaram, vou ler para vocês, a respeito dessa retenção. Então esse aqui é o decreto da Prefeitura Municipal de Gramado, tá? Então decreto 732 de 2022, só um exemplo, tá? Então olha o que ele diz, ele adota a instrução normativa da Receita Federal, a 1234, que a gente vai indicar para vocês abaixo o endereço,
Então, o prefeito, considerando o artigo 158, inciso 1 da Constituição Federal, que a gente já leu, considerando a tese fixada no tema 1130 de repercussão geral, que deu interpretação conforme a Constituição Federal, né, dessas questões que a gente falou, considerando um processo no qual Gramado faz parte, e considerando que o imposto de renda retido na fonte é de competência mensal, o que exige a imediata adequação dos procedimentos para fins de aplicação do novo regramento, decreta. Então, para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o artigo 158, inciso 1 da Constituição Federal, o município de Gramado, em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, deverá observar o disposto no artigo 64 da Lei 9.430 e também a Instrução Normativa da Receita Federal 1234 de 2012. Esse artigo 64 da 9.430 estipula os percentuais de imposto de renda, tá, que as empresas recolhem. Com isso, eles elaboram a tabela que está na 1234. Então, todos os contratados deverão ser notificados do disposto neste decreto para que, a partir de 15 de abril de 2022, quando do faturamento dos bens e serviços prestados, passem a observar a IN 1234, a fim de viabilizar o cumprimento do artigo 1º deste artigo. Tá? Então, esse é um modelo de lei municipal que vem surgindo. E a nossa última dica, dica número 4, notas fiscais. Tá? Você vai ter que emitir as notas fiscais corretamente para receber o seu pagamento, seja da administração federal, estadual ou municipal. Então, na nota de serviços não tem maiores mistérios, tá? A nota de serviços, a gente vai mostrar para vocês, tem os campos específicos para se informarem os valores das retenções, tá? Tanto do imposto de renda, como da contribuição social, COFINS e PIS. Então, dependendo de quais retenções o órgão vai estar retendo da sua empresa, você vai fazer essa informação. Ó, pessoal, eu recortei aqui um pedacinho de uma nota fiscal, tá? Então, na nota fiscal de serviço, a gente já tem os campos, tá? Base de cálculo, ISS, ISS retido, desconto se tiver, daí aqui tem o espaço para retenção do imposto de renda, retenção de INSS, retenção da contribuição social, retenção do COFINS e retenção do PIS. Então, na nota fiscal de serviços já tem os campos específicos para prestar essas informações, ok? Agora, quando é uma nota fiscal de venda de mercadorias, né? Então, eu não tenho um campo específico lá para retenção de imposto de renda. E até é estranho, né? Porque a gente associa a retenção de imposto de renda com prestação de serviços. Então, a orientação é que a informação da retenção seja feita nos dados adicionais, das informações complementares. Nesse campo, você indique lá, retenção de imposto de renda conforme, aí indique, se é a lei estadual, indique a lei estadual. Se é a lei municipal, indique a lei municipal, tá? Para ficar bem direitinho, bem discriminado, para você não ter problema. E a gente reforça nessa dica número 4 que tudo isso que a gente falou de retenção, se a sua empresa é do Simples Nacional, você não precisa se preocupar, tá? Essa preocupação é para as empresas que são do lucro presumido e do lucro real. Então, gente, essa era a dica que a gente tinha para trazer hoje, né? Vamos indicar aqui embaixo as INs que vocês devem observar direitinho. Também vamos deixar um caminho aqui com um modelinho da declaração que você tem que fazer. Se você é optante do Simples Nacional, você faz uma declaração dizendo que é optante para não sofrer essas retenções. A gente vai deixar esse modelinho para vocês, né? E fiquem com a gente no nosso canal, coloquem se você gostou, se não gostou, coloquem um comentário, coloque sua dúvida, né? A gente tá aqui para trazer esclarecimentos para vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau!